nos últimos dias. O Brasil inteiro acompanhou com espanto e preocupação o que está sendo chamada de a maior operação policial da história recente do Rio de Janeiro. Uma mega operação que deixou dezenas de mortos, movimentou milhares de agentes e reacendeu um debate antigo: quem realmente está no comando da segurança pública no estado? Enquanto o Rio enfrenta uma guerra aberta contra o crime organizado, o governador Cláudio Castro diz estar sozinho nessa batalha. Segundo ele, o governo federal não atendeu aos pedidos de apoio, mas o Ministério da Justiça afirma não recebeu nenhum pedido formal. Quem está falando a verdade? Hoje vamos entender o que está acontecendo por trás da mega operação do Rio de Janeiro. A história começa no dia 28 de outubro de 2025, quando a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagraram a Operação Contenção. Mais de 2.500 agentes foram mobilizados nos complexos da Penha e do Alemão, zonas conhecidas pela presença de facções criminosas. O alvo principal, o Comando Vermelho, uma das maiores organizações do tráfico no país. O objetivo, sufocar a expansão territorial da facção, que vinha impondo medo e violência em diversas comunidades. Mas o resultado foi devastador. Em poucos dias, mais de 60 pessoas morreram, incluindo 4 agentes de segurança. As imagens correram o mundo, helicópteros sobrevoando as favelas, tiros, barricadas e moradores apavorados. O governo estadual chamou o episódio de necessário, mas entidades de direitos humanos classificaram como massacre. Foi nesse cenário que o governador Cláudio Castro fez um pronunciamento contundente. Ele afirmou que o Rio de Janeiro está abandonado, que o Estado não tem recebido o apoio necessário da União e que o governo federal negou pedidos de reforço, blindados e suporte militar. Castro declarou, abre aspas, pedi ajuda 3 vezes e não fui atendido. O Rio está sozinho nessa guerra. Segundo ele, o Estado precisava de veículos blindados, apoio das Forças Armadas e logística avançada para garantir a segurança dos agentes e da população. Mas o Ministério da Justiça, chefiado por Ricardo Lewandowski, rebateu imediatamente. O ministro afirmou, com todas as letras, que nenhum pedido formal chegou à pasta e-mail introvista. Ele disse, nem ontem, nem hoje. Não recebemos nenhum pedido do governador Cláudio Castro. A partir daí, começou uma guerra de versões. De um lado, o governo do estado dizendo que pediu e não foi atendido. Do outro, o governo federal garantindo que não houve solicitação oficial. O Ministério da Justiça foi além. Apresentou documentos mostrando que o Rio de Janeiro já recebeu centenas de milhões de reais em recursos federais para a segurança pública e que parte desse dinheiro sequer foi utilizada. Ou seja, segundo o governo federal, não faltam recursos, mas sim gestão e coordenação. Já o Palácio Guanabara, sede do governo estadual, rebate, diz que os recursos são insuficientes diante do poder bélico das facções e que o Rio não pode enfrentar sozinho uma guerra armada de proporções nacionais, enquanto as autoridades trocam acusações. O que resta é o sofrimento da população. Nos morros da Penha e do Alemão, moradores ficaram dias sem sair de casa, escolas fecharam. E corpos foram levados por populares até praças públicas, em protesto contra a violência. As cenas são chocantes. Mães chorando por filhos mortos, casas perfuradas por balas perdidas e o medo pairando sobre cada beco. A pergunta é, como chegamos a esse ponto? A crise da segurança no Rio não é de hoje. Por décadas, a presença do Estado em comunidades carentes foi substituída por grupos armados. E quando o Estado tenta retomar o controle, o resultado é quase sempre o mesmo. Muito sangue e pouca mudança. A diferença agora é que a Operação Contenção mostrou um rompimento institucional grave e a falta de sintonia entre o governo estadual e o federal. Enquanto o governador fala em abandono, o ministro fala em falta de formalização, mas no fim, o efeito prático é o mesmo. A ausência de cooperação real, segundo especialistas em segurança, a ausência de uma coordenação integrada entre União e Estado, torna qualquer operação ineficaz a longo prazo. Blindados, helicópteros e tropas são importantes, mas sem inteligência, logística e estratégia compartilhada, o resultado será sempre o mesmo ciclo: operação, confronto, morte e depois, tudo recomeça. Entre os pedidos do governador Cláudio Castro estariam o envio de blindados federais, apoio das Forças Armadas e Força da Força Nacional e transferência de líderes de facções para presídios federais. Alguns desses pedidos foram aceitos como a transferência de criminosos, mas outros, segundo o Estado, ficaram sem resposta. O ministro Lewandowski, por sua vez, argumenta que qualquer envio de tropas militares só pode ocorrer com decreto de garantia da lei e da ordem Globo.
e que o presidente não considerou o caso necessário para isso no meio desse impasse. O que se perde é a confiança do cidadão. De um lado, um Estado que diz estar abandonado. Do outro, um governo federal que se defende dizendo que fez sua parte. Mas para quem vive nas comunidades, o que se vê é só o medo e o caos. As famílias querem paz, querem poder sair de casa sem ouvir tiros, querem segurança e não discursos políticos. A mega operação do Rio de Janeiro revelou, mais uma vez, que a violência não se combate apenas com armas, mas com presença do Estado, educação e coordenação. E mostrou também o quanto o país ainda precisa evoluir na forma como diferentes esferas do poder se comunicam e trabalham juntas. O que está em jogo não é apenas quem tem razão, mas quem tem responsabilidade. E, neste momento, tanto o Estado quanto a União precisam entender que a população não pode continuar sendo a maior vítima dessa guerra. E você? O que acha dessa situação? O governador do Rio realmente não recebeu apoio ou falhou na forma de pedir? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Eu sou extraordinariamente novo. E este foi o resumo completo da mega operação do Rio de Janeiro. Um episódio que escancara o tamanho do desafio da segurança pública no Brasil. Até a próxima.